Mas ele vai fazer a nossa chamada ainda, mas é tu que vai começar, hein? Tá bom. Sim, senhor. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma rodada de debates do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos, então, aqui com a Amanda. Neste feriado de 21 de abril, ela ficou o dia inteiro enchendo o pandu de cerveja e torresmo. E torresmo. Foi bolo e café, hein? Ah, Mandinha, gostei. Foi cerveja, enchendo o pandu de cerveja e torresmo, senhoras e senhores. A Mandinha, eu gostei do pandu. Realmente, pandu ficou esquisito mesmo. Estamos aqui com o Profeta do Caos, o Exterminador de Pernilongos. Estou aqui na minha Roma, que hoje, o feriado de 21 de abril, para a comemoração da fundação da Cidade Eterna. No calendário de vocês é 2021, no nosso calendário é 2774. A Cidade Eterna. Vocês, seus bárbaros, vocês pensam que vocês destruíram Roma? Não, Roma é a Cidade Eterna. Nós somos eternos. Somos iguais ao diamante. Estamos aqui com o extraterrestre Jorginho. O extraterrestre que errou de planeta. Em vez de ir para Mercúrio, onde é verão eterno, ele veio para a Terra, onde tem o inverno. E hoje ele acabou de sair dos seus 5 cobertores para fazer esse estudo conosco. Então vamos lá. Pergunta 330. 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Explique, Amandinha, para nós. Ele tem uma noção, né? Porque do que ele vai passar e de acordo com a época, mas eu acho que saber detalhes, eu acho que não, né? Detalhes não, mas ele começa a pressentir realmente. Quando você tem que fazer alguma coisa que você não quer fazer muito, você está com medo de fazer, assim, né? Você vai começando a pressentir quando você tinha aquela reunião com o chefe, ou tinha que chamar a mãe na escola, aí você está chegando o dia de conversar com a minha mãe, a diretora vai conversar com a minha mãe na escola. Então você começa a dar aquele formigamento no ser interno ali, você começa a dar um comichão ali, sabendo que você vai ter que mergulhar na matéria novamente. É como se fosse uma necessidade que começa a aparecer como intuição, sabe? Já está na época de começar a voltar, né? Que no começo você não quer voltar, não. Você vai ficando 1 ano, 10, 15, quando chega nos 50 anos, 60, já começa aquela necessidade de ter que reparar, conversar. Fica como é que chama? Fica um crumilhão na sua cabeça lá espiritual, até que você não aguenta, ou alguém te lembra, né? Jorjão, Babu, pensa bem que já está na época de você começar a pensar em voltar, meu filho. Está na hora aí, vamos trabalhar nisso. Começa com uns toques sutil, até depois empurrar você com o pé na bunda lá de cima. Lá. Fala, senador. Porque, na verdade, gente, o plano espiritual, por mais difícil que ele seja, para o espírito é uma liberdade. Porque quando você fica mais ou menos equilibrado lá em cima, você está livre, você não tem fome, não tem sono, você vai aonde você precisa, entendeu? As necessidades materiais não te pesam, o corpo é diferente. E quem conhece a reencarnação sabe, puxa, voltar para a Terra, nossa senhora, é meio complicado mesmo. Voltar para a Terra é complicado. Vamos dizer assim, a gente sabe que reencarnação, ele é uma necessidade. Enquanto a gente não terminou de se depurar, que a gente tem ainda necessidade de vir para a matéria, é algo que é inevitável, né? É que a gente fica empurrando com a barriga, né? A gente fica protelando, a gente fica enrolando. E muitas vezes isso é ruim, porque quanto mais tempo você perde lá, né, é mais tempo que você vai levar para terminar essa depuração, né? Então,
É normal, a gente estudando aí a série do André Luiz, a gente vê que muitos têm receio, né? Porque você vai lá, você sofre um apagamento da sua memória. E muitas vezes, assim, aquilo que a pessoa ainda tem dentro de si, muitas vezes fala mais forte, e aquilo que ele planejou para a sua reencarnação, muitas vezes ele não consegue atingir. E aí, muitas vezes, incide nos mesmos erros. Então, as pessoas que mais têm medo de reencarnar é aquelas que mais têm esse receio de incidir nos mesmos erros, e isso acontece frequentemente. Mas faz parte do aprendizado, né? A gente vai ter que reencarnar. E quanto mais depurado a gente vai se tornando, mais espaçados se tornam até que a gente não precise mais reencarnar em mundos materializados como o nosso. Esse é o nosso objetivo. Viu onde? Gente, na edição de vocês, tem um adendo assim, ó. Para completar, vide a pergunta 166? Tem. Sim. Então, certeza, acho que vale ler a pergunta 166. 166, vamos lá. Posso ler? Pode, Amandinha. Então, vamos lá. 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Aí tem algo... Pode falar. Ele vai tratando disso aí, né? Conforme... como a alma realiza essa nova existência, pela sua transformação como espírito, a alma, se depurar, sofre sem dúvida uma transformação. Mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Aí vai mostrando aqui que o senador estava falando agora, né? Que a gente tem que... Isso. O único meio, por enquanto, ainda nesse início de caminhada, é passar pelo corpo material, até se depurar, até que a gente não precisa mais. Eu acho também que, ao mesmo tempo, a gente deve querer voltar, porque a gente deve pensar, nossa, quanto tempo ali eu perdi, coisa que eu podia ter evoluído, quero ir de novo, quero evoluir. Eu acho que também vem isso, né? É que você vê aonde que você está e aonde que a gente vai chegar, e você vê essa distância também. Então você vê, nossa, ó, se eu fizer isso, o problema é a gente manter o plano reencarnatório. O que eu gosto aqui, gente, sabe o que é? É na 166B, a pergunta é assim, ó. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é seu desejo. Quer dizer, os espíritos que colocaram o seguinte, tira toda aquela ideia de que você pode, digamos assim, encarnar, evoluir-se de maneira direta, ou no plano espiritual, você sendo bom, você vai direto, entendeu? Quer dizer, a experiência física, ela pode ser uma coisa boa, um sofrimento ou um aprendizado, mas todo mundo passa por várias encarnações, então não tem aquela evolução de forma direta, né? Não existe isso. É muito difícil, e é difícil até de acreditar que isso possa existir. Você vai ter é que a gente tem infinitas reencarnações, o quanto for necessário, né? Mas tem gente que faz, espíritos que fazem menos em menos encarnações. Em menos encarnações, tudo bem, mas a pessoa que vai assim, em linha reta, assim. Não tem como. É difícil acreditar, porque pode existir um espírito que nunca errou. Eu ia dar o meu exemplo. Assim, ó, se eu não estou conseguindo, então quem conseguirá? Gostou, Jorginho? Claudinho, eu acho que o Babu não tomou a medicação hoje, hein? Eu acho que não. É feriadão, não conta. Saiu da rotina, esqueceu. Feriadão não conta. Aí tem a 330A, né? A Mandinha tá querendo fazer tudo hoje, rapaz. Olha lá, rapaz. Isso aqui direito, depois você vai na outra. Vai. Então vamos lá, 330A. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espírita
como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. Perfeito. Certinho, Amanda? Certinho. Agora, gente, se puder falar alguma coisa, isso é importante aqui, você pensa bem, ó. Como a morte é uma necessidade da vida corporal, quer dizer, nós podíamos trazer essa pergunta e essa resposta para os dias de hoje. É claro que, digamos assim, tirando de lado os equívocos que aconteceram, as corrupções e tal, mas desencarnar pela Covid ou também dentro do esquema da desencarnação uma realidade, quer dizer, nós não deveríamos estar apavorados em relação a morrer devido a um problema de saúde, porque morrer, como diz aqui, fisicamente, também é uma necessidade corporal, quer dizer, você pode desencarnar e vai, de qualquer maneira, sair do corpo físico. Então, a Covid, a pandemia, é uma das maneiras que a natureza nos deu para as pessoas desencarnarem. Não sei se vocês concordam com isso. Parece frio falando isso, mas como está a pergunta e a resposta aqui, se nós olharmos com um pouco mais de tranquilidade, assim quer dizer, pela Covid ou não, pela não Covid, nós vamos desencarnar, não tem como, não há. Temos que aprender a não temer a morte, mas não morrer antes do prazo dito, né? E Matusalém, que viveu 900 anos? Isso aí até hoje que eu estou meio sacana com esse Matusalém. Já vem o jesuíta, já. Eu falei para você que isso é uma geração. Matusalém morreu com 900 anos. Adão. Mas vocês já estão se preparando para morrer? Vocês já pensam na morte como uma realidade ou nem isso? Olha lá. Faz um discurso, mas ninguém pensa. Não, porque é o seguinte, porque, na verdade, o físico ainda, para nós, fala muito alto. Porque você pensa bem, nós não ficamos paranoicos pensando assim, vou morrer daqui a 15 minutos. Não. Mas a existência, ela é tão material, tão pesada, que daqui a 2, 3 horas você esqueceu esse negócio de morrer. E quando ela chega, te pega de calça curta. É isso mesmo, a gente não fica pensando, né? A gente se perde, assim. Amandinha, você que é uma pessoa que já leu umas 3 vezes, qual que é a definição da morte de Sêneca? Vamos embora, Amandinha, que eu já te mandei. Você já mandou, eu já li. Ele já mandou, falta só ler. Não, eu já li uma parte. O Babu está procurando ali, ó. Ele também não sabe. Não, tô aqui não. Tô procurando outros 500 aqui. Então, Sêneca explica que a morte não está lá na frente. A morte já foi tudo que a gente já viveu já. Os estoicos vê dessa maneira. Se a morte, você não vai encontrar a morte lá na frente. A morte é o que já passou, que você já fez já. Então, cada vez você está mais perto da morte. Não deixa de ser cada dia, a partir do nascimento, cada dia que passa é um dia menos. É um dia menos. Igual quando eu estava lá. Se Sêneca falou isso, ele falou que cada dia é uma contagem regressiva, então. Que a morte já aconteceu com os dias passados. É exatamente como fazíamos quando eu estava lá na aeronáutica, que a gente punha assim um papelzinho assim, que a gente marcava cada dia assim, mais próximo para dar baixa. Então aí quem faz esse treinamento da morte? Se você não pensa na morte, ou fica pensando que a morte vai estar lá na frente, mas ela pode ser amanhã. E a morte é o que é? É os dias passados, é aquilo que você já viveu. Que isso já não tem mais como voltar, né? Pega a filosofia estoica deles, você pensa, o que você já fez, você já não pode voltar mais. Por isso mesmo que eu já estou fazendo um testamento para quem que eu vou deixar os meus livros
Eu já coloquei lá que o Evangelho de Judas vai para Amanda, porque ela nunca vai devolver mesmo, então já fica para ela. Esse aí, rapaz, você já perdeu já, ó. E eu falo para você já, assim, ó, nem conta mais com esse livro na sua biblioteca, dá baixa aí já. Mas Amandinha... eu acho que agora vai mudar a fase, não vai abrir os parques, dá pra gente começar a se reunir, né, de novo? Eu acho que não. Com certeza. Não? Tá fazendo falta os nossos... Ainda vai levar um tempo, nossos cortes. É mesmo? Acho que é só para caminhada ainda, né? Então, da última vez que eu vi, eles estavam permitindo, mas tipo assim, você tinha que estar sozinho, não podia fazer reunião, não podia fazer convescote. Se visse algum bolinho de gente ali, a guarda e tinha que ir lá para expulsar todo mundo. Então vai demorar um pouquinho ainda. 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Há muitos que nem mesmo pensam nisso, nem a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Isso aqui é difícil de compreender. Como, Jorginho? Sim, meu filho. A Amandinha vai responder as suas dúvidas para você. Então, diga aí, Amandinha. Então, mas todos os espíritos sabem que eles precisam reencarnar. Eles vão reencarnar. Que precisam, talvez eles não compreendem. É isso? Mas saber que eles vão reencarnar, eles... Que nem ele fala, tem uns que nem pensam, dependendo do... Você está no começo da sua jornada evolutiva humana, você nem consegue perceber isso. Você mal tem consciência de si mesmo, quanto mais você pensar que você vai reencarnar. Aí tem aqueles que a gente já deu vários exemplos aqui, que acham que tem que esperar o dia do julgamento final. Então fica lá dormindo por um bom tempo lá. E tem o outro aqui que... Qual que é? A incerteza... para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. É aqueles espíritos rebeldes ainda, né? Então eles ficam ali no umbral, em algum canto ali. Acho que nunca vai sair dali, né? Isso. Aí eles ficam até se depurar de todo essa culpa deles, esses sentimentos, esse remorso. Então, para eles ficam ali, pô, isso aqui vai acabar quando? Não tem a mínima ideia o que vai acontecer com eles. Então, é uma punição, tipo assim, não que Deus castiga, não. É eles mesmo que... E também, para esse grupo aqui, a reencarnação é quase um trabalho, assim, compulsório. Eles nem percebem, são os espíritos superiores que levam o cara para reencarnar, ele nem sabe como é que isso funciona. Então, a reencarnação mesmo como condição é para espíritos já mais trabalhado, que ele sabe o tempo, consegue trabalhar com os amigos que lhes auxiliam, mas os mais brutos é aquela reencarnação que chega a sua hora, os espíritos levam lá, que ele reencarna quase sem saber que reencarnou, porque para ele a vida espiritual e a vida material não tem muita diferença, né? Praticamente são quase irracionais nesse sentido, né? É o movimento da natureza que leva a reencarnação até que desbotando nesse sentido, né? de despontando a sua consciência. Estou aguardando a réplica do senador. Então, aqui ele aborda a questão da natureza evolutiva de cada espírito. Então, aqueles que ainda não compreendem, aqueles que ainda estão, assim, alguns degraus abaixo. Então, esses ainda não sabem ainda o porquê da reencarnação. Então, os casos, muitas vezes, de reencarnação compulsória. Ele tem que reencarnar. Então, ele tem que evoluir. Até que ele adquira uma consciência de quem ele é, do mundo espiritual e tudo, ainda leva um tempo. Aí, tendo o seu livre-arbítrio jamais desenvolvido, aí ele já pode escolher as coisas, já pode participar do seu plano reencarnatório. E aí, vamos dizer assim, ele vai ganhando mais autonomia.
até o momento em que ele nem precisa mais reencarnar. Claudinho, aonde está bem explicado isso é no Missionários da Luz, do André Luiz, naquele capítulo A Reencarnação de Segismundo. Eu não sei por que os livros do André Luiz têm os nomes dos caras muito esquisitos, né? Segismundo, sei lá, Calderado, Hilário chama o cara. Mas no Missionários da Luz, na reencarnação lá do Segismundo, que o Alexandre colabora, ele explica para o André Luiz. O Segismundo já é um espírito que fez muitas coisas e conseguiu receber dos amigos um auxílio. Mas tem encarnações que você está só entregue à natureza. Você vai reencarnar sem muito culpado, entendeu? Tem, por exemplo, a pessoa comete suicídio, a pessoa está num grau de alienação, por exemplo, que ela não consegue participar disso. Então, acaba sendo uma reencarnação compulsória. Então, a pessoa tem que estar plena da sua mente, né, para poder participar disso daí. Sem isso, tem que ser feito, né, elaborado um plano reencarnatório para o indivíduo, porque ele não tem condições. Gente, vale dar uma lidinha, se vocês tiverem os Missionários da Luz, nesse capítulo da reencarnação do Segismundo. Ele explica bem essa questão dos espíritos que não têm muito auxílio espiritual, por não terem feito, digamos assim, de maneira consciente, afinidades, digamos assim, de espíritos bons. Eles recebem o auxílio para a reencarnação, mas não tem aquele auxílio de um Alexandre, de alguns amigos que vão trabalhar para auxiliar na proteção do corpo e tal. O cara reencarna porque é a lei da reencarnação, né? É o Claudinho, não queria dedurar, mas é o Claudinho. Então, é interessante porque os próprios mensageiros também fala a respeito de reencarnação, mas fala assim, de leve. Mas lá eles falam que no posto em que eles estão, eles acompanham o processo reencarnatório até os 7 anos de idade. Então, eles fazem o trabalho de reencarnação e acompanham aquele espírito reencarnado até os 7 anos de idade, que é a idade, assim, que ainda está sendo construída a ligação do espírito com o corpo. Então, até os 7 anos, eles acompanham. E é interessante. O relato ele é curto, ele só fala mais ou menos isso daí. Não dá muitos detalhes, né? Mas eu achei interessante isso daí. Porque ele faz o processo de reencarnação e depois ainda acompanham toda essa construção aí da ligação até os 7 anos de idade. Então, vamos lá, 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo solicitando-o por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Só um adendo que eu não gostei da sua tradução o espírito pode abreviar. Aqui no meu está antecipar. Que é abreviar. O meu também está antecipar também. Essas traduções do senador, eu já falei. Mas e o dele está da sua reencarnação, a minha está da encarnação. Agora, a sua está na encarnação, Amandinha? Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? O meu tá reencarnação. O meu eu preciso trocar, né? Mandinha, o seu tá igual a mim, continua com nós, porque nós é nós, e o resto é vós. Tem uma outra tradução aqui que fala assim, pode apressá-lo, atraído por um desejo ardente. Numa outra aqui, pode antecipá-lo. Isso, o meu tá antecipado. Antecipar. No da FEB pode apressá-lo. O da FEB é do Guilhão Ribeiro também, que fala isso. Mas, gente, realmente complicado. Para um espírito com um pouquinho mais de consciência,
Você pensa bem, ó. Se nós soubéssemos o seguinte, assim, ó, você vai morrer daqui a 2 meses, que é uma necessidade e tal, por mais que nós fizemos isso, pô, vou morrer daqui a 2 meses. Dependendo da pessoa, a pessoa fica meio desbaratinada, porque morrer... Reencarnar para o espírito é a mesma coisa, nego. Você vai ter que voltar para trabalhar. Cara, às vezes a gente sabe que quando a gente está no corpo aqui, não é que tudo muda, mas as percepções do mundo, da realidade a nível de superfície, é muito complicada, cara. Quando você olha de cima, parece tudo fácil. Quando você desce aqui, que você vê o tamanho da estrada, aí você fala assim, Jesus... mas é normal. Enquanto nós estivermos nesse varão de civilização com o nosso nível evolutivo, como diz o Babu, que ele adora falar isso, né? 3ª categoria, 9ª... É embaixo. Né? Quer dizer, realmente, caramba, o cara fala assim, ó, ô, Mandinha, você já está aqui há 60 anos, tá? Ó, tá chegando a hora, acho melhor você se preparar, porque dentro de 2 anos você precisa reencarnar. Mandinha vai dar um pulo para trás, com certeza. 2 anos voltar para lá, já vai dar um pulo, com certeza. Eu queria só fazer uma citação, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a gente precisa ficar 50 anos no plano espiritual para poder reencarnar? Muitas pessoas já me falaram isso. Nossa, mas não é 50 anos que tem que ficar lá? Não existe tempo estabelecido para ficar no plano espiritual e reencarnar. A pessoa pode desencarnar e reencarnar no ano seguinte, depois de 5 anos, depois de 20 anos, 100 anos, 1000 anos. Isso depende de cada um. Então, não existe um período estabelecido, né? Uma regra estabelecida que tem que ser 50 anos. Isso não existe. Mas de onde nós tiramos isso? Não sei, andaram lendo aí algum blog aí, alguma bobagem aí que o povo falou aí, não tem nada a ver. Ou então, muitas vezes, a pessoa lê alguns livros do André Luiz, né, o Nosso Lar, alguma coisa, e tira conclusões próprias. Então, não existe tempo estabelecido para ficar desencarnado. Quando fala de data, de tempo determinado, eu já desconfio um pouco. Olha a Amandinha aí, rapaz. Depois de muito ir lá na cigana, tá que tá. Data limite, eu conversei. Gostei. Olha, e você viu que ela está começando a seguir o nosso vocabulário. Isso é lorota. Você está lendo Balzac agora, lorota, rapaz. Gostou, né, Jorginho? É por essas e outras palavras que a gente vê a idade da pessoa. Você está muito nova para dizer lorota. Tá vendo? Você está mais para fake news, entendeu? Vamos lá, gente. 333. Se o espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Aí volta meio que para a primeira pergunta, lá, 330, lá, que o espírito vai sentindo, por mais que ele esteja numa condição mediana lá, é aquele aluno que repete de ano e vê todos os amigos passando, passa para a 7ª série, depois para a 8ª, primeiro o pessoal já está na faculdade. E ele está lá na 6ª série eternamente, aí ele vai, caraca, mas eu preciso andar. Então ele tem essa cobrança nele mesmo, né? A regra geral é essa, né? Mas não sei, né? Eu lembro quando eu era criança, onde eu morava, tinha uns garotos lá que eram meus colegas, né? Passou uns 20 anos, eu já tinha mudado de onde eu estava. Aí eu voltei uma vez lá, eu vi o mesmo rapaz, 1,90 m de altura, que era o meu antigo colega de rua. Tava lá, empinando pipa, como se fosse um garoto de 14 anos. Falei, meu Deus,
não cresceu. Não fale dos amiguinhos da escola, porque Jorge tem mágoa ainda. Não vai começar a lembrar. O Jorge carrega a mágoa do pessoal da infância lá. Você está falando uma coisa certa, gente. Porque é o seguinte, você pensa bem. Nós não podemos julgar de maneira assim como cada um vai criar o seu destino. Mas também, de uma outra maneira, não dá para você ficar arrastando, digamos, uma âncora o tempo todo. Uma hora você tem que largar aquela âncora, cara. Pô, você não quer subir? Eu quero. Entendeu? Você realmente... não significa que você se afastou ou você disse adeus nunca mais, mas, poxa, tem hora que tem encruzilhada, cara. Eu quero ir pela direita, não tem como. Eu vejo assim, um pouco... Agora, depois de você encontrar, digamos assim, você está formado, né? Encontra o seu amigo, digamos assim, ó, uma coisa de filme, né? Que sempre acontece. Você está no seu carro, para no posto e vê aquele amigo seu de escola sendo o frentista do posto. Você não vai dizer, pô, cara, você como frentista, pô, você não vai humilhar o cara, você vai dizer, trabalhando. Também você não vai se expor, nossa, tá vendo? Eu estudei, você não, esse tipo de coisa. Eu não vejo muito por essa situação, porque você encontra a pessoa ali, ou que nem você falou do frentista. O que mais me preocupa e que me chama a atenção é se a pessoa mantém a mesma ideia. Como a gente está num planeta de prova e expiação, as ideias não são muito boas, né? Ou seja, não tem aquele crescimento da pessoa de formar ideia, ela continua do mesmo jeito. Eu conheci várias pessoas que conheço desde lá. É a mesma ideia, tá ligado? Não mudou nada a forma de pensar, essa evolução um pouco, pode falar espiritual, pode falar de intelectual, mas continua com as mesmas ideias, tá ligado? E aí me preocupa mais a situação. Babu, seja mais didático para mim. Eu não entendi muito bem o que você falou, não. Como assim? Um exemplo, vamos lá, qualquer um, não é um específico não, mas vamos falar assim, com 16 anos, gostava de rock, vamos beber, vamos chavecar as meninas, tal, vamos ficar na noitada, aquela coisa de adolescente, né? Aí você vê que a pessoa com 40, 50, os mesmos pensamentos, não adiantou mais nada, os mesmos gostos, não, para mim é só rock, sei que lá, e as outras músicas é tudo ruim, o rock que é legal. A pessoa, tipo assim, não foi para frente. Um exemplo bem básico, bem bobo, assim, mas você vê que o pensamento é o mesmo. A pessoa passou 20, 30 anos e não se preocupou de crescer, assim, que eu falo assim, espiritualmente ou intelecto, assim. Ela tem a mesma visão do mundo. É por isso que até o Claudinho falou assim, você vai ver a pessoa com 50 anos empinando pipa ainda, tá ligado? Verdade. O que mais me preocupa, acontece às vezes mesmo. O que mais me preocupa é essa linha aí, de você encontrar a pessoa por muito tempo e ela manter as mesmas ideias de quando era adolescente, quando era criança. Eu vejo assim que essas pessoas, elas estão fazendo como aqui está colocado aqui, se ela pode prolongar indefinidamente, né, essa situação. São pessoas que estão prolongando a situação e elas vão sofrer mais, porque o tempo, as mudanças, como dizia Heráclito de Éfeso, você não pode entrar no mesmo rio duas vezes. A mudança é permanente, é contínua. Então, se a pessoa não acompanha, a pessoa vai, vamos dizer assim, o rolo compressor do tempo vai passar por cima da pessoa. Então, ela vai sofrer mais com isso, porque ela vai ver muitas vezes a pessoa, os outros colegas, por exemplo, esse colega que eu brincava na rua, por exemplo, eu não tenho papo com ele mais. Ele tem um tipo de conversa que, para mim, ficou no tempo, ficou lá no passado. A conversa dele é a mesma que na época que a gente tinha 14 anos, 15 anos. Como é que eu vou conversar com uma pessoa assim? Então, você vê que a pessoa preferiu estacionar naquela situação. E aí, ela vai sofrer mais, porque não tem mais 15 anos de idade. Então, a sociedade vai exigir uma postura da pessoa compatível com a idade que ela está. Se ela não está compatível mentalmente com a idade, ela vai sofrer mais. Talvez
por isso, Cláudio, né? Isso que você fala é um negócio importante. Não é que você deixou, digamos assim, de ter algum afeto de conhecimento, mas há uma ruptura de construção que ou você ou ele não vão buscar o meio termo. Não tem mais como, cara. Agora, outra coisa também que eu posso pensar nisso também, eu vejo muito que a gente chama de crueldade da vida, né? Ou da existência. Você pensa bem, ó. É como você falou, o trator do tempo passa mesmo, ele muda tudo, né? Se você não prestar atenção, passou por cima de você e aquilo que era não é mais. E aí você não tem tempo de buscar ou vai buscar outra coisa. Parece uma crueldade da vida, mas é assim que ela te empurra para frente ou ela te obriga a mudar, senão, né? Tinha uma reportagem, cara, que eu tentei achar, eu não achei mais, eu assisti, cara, uns 15 anos atrás. Faz tempo, agora não sei se foi na Record, se foi no SBT ou na Globo, não sei. Aí mostrava um cara que era catador de reciclável, e aí fizeram uma reportagem com ele. Cara, você conversar com a pessoa, tipo assim, ele tinha uma mente, sabe aquele Eduardo Marinha, todo mundo meio que conhece já, né? Que era antigamente morador de rua, já foi banqueiro, morador de rua, aí ele preferiu viver na rua porque ele não aceita o sistema como é, mas o cara que tem uma... Esse catador era um meio baixinho, gordinho, ele tinha uma visão da vida, de valores morais e tudo mais, tipo assim, é do espírito, mas você tem que ver o que aguçou nele. Ele falou assim, ó, foi lendo o gibi da Turma da Mônica. Aí ele vai falando ali, coisas ali, tipo assim, ainda muito primário, mas você vê que o cara fala de coisas altamente morais, bastante virtudes que ele fala. Ele fala assim, ó, eu não tenho vergonha de estar aqui pegando reciclável, não. Aí começa a discorrer de virtudes, de valores, cara. Aí fala assim, ó, e a mulher, onde você aprendeu assim, eu li muito gibi minha vida inteira, tá ligado? Eu gosto de gibizinho, Turma da Mônica. Então, pra você ver, o cara não tem uma profissão assim, mas o cara, um crescimento que ele deu ali, cara, lendo gibi, cara, e para ele formar essas ideias, aí que tal, já é alguma coisa do espírito, mas para ele concatenar essas coisas e pensar algo mais elevado. Viu? O gibizinho é falta de cultura, fala isso. Você vê a importância dos gibis na vida da criança. Bom gibis, né? Tem que ser gibi bom também, né? Não pode ser aquelas coisas horrorosas que andam vendendo hoje em dia. Não, hoje realmente é muita... Mas tem, cara, que nem o senador falou que trombou. Eu trabalhei com uma pessoa há mais de 20 anos, do jeito que ele entrou na empresa, ele saiu a mesma coisa, cara. Ele não, tipo assim... E ali você tinha de tudo ali, tá ligado, do pessoal. Mas ele, do jeito que entrou, ele saiu e, tipo assim, ele só cortava o cabelo de um jeito, que era pra manter o estilo dele. Tudo pra ele era um estilo que ele tinha que formar. E era do mesmo jeito, cara. Ficou mais de 20 anos ali na mesma pegada. É que nem o senador, você chega uma hora que você não consegue mais trocar ideia com a pessoa. E aí a gente tem que realmente escolher o caminho. Olha, eu quero conversar sobre gibi com você, mas eu vou naquele caminho de lá. A gente fica seletivo mesmo, a gente que amadurece. Tá certo. Vamos lá. Pergunta 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Que se tal alma vai se unir a tal corpo, parece que quem molda o corpo é o próprio espírito, através do perispírito. É que esse final aqui, o meu tá aqui, ó. Sabe-se, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que a alma se unirá
a qual corpo. Mas esse corpo é formação do espírito, é aquilo que, se ele precisa ser uma pessoa baixa, tipo, passar por anão, se ele precisa ser uma pessoa gordinha, se ele precisa ser uma pessoa alta, isso aí é do espírito que vai ter que passar por ele, que vai escolher esse tipo de corpo, né? Ele que vai trabalhar, porque ele vai, se for um baixinho, vai ficar o bullying, o bullying que o Jorginho não gosta lá dos amigos dele lá. Se for também uma pessoa, tipo assim, gordinha, com esses padrões da sociedade, ela vai ter que trabalhar, ele vai ter que trabalhar isso aí nele. Não tem que seguir o que a sociedade, que a moda manda, né? Então vai depender do espírito, das provações daquilo que ele pede para passar. Amandinha, você estava falando aí. Mas a gente já fica sabendo antes, né? Como é que chama o nosso... Seu plano reencarnatório. Plano reencarnatório. Isso, você vai saber mais ou menos o seu corpo ali, não com todos os detalhes, você vai saber que você vai ser alta, mas a nível de detalhes, assim, eu vou ter o olho verde, vou ter o olho azul, vou ter um olho de cada cor, eu acho que... Mas também, Amandinha, depende muito do seu grau evolutivo, da sua maturidade, porque tem espíritos que eles são, como o Cláudio falou, compulsoriamente, sabe que vai reencarnar naquela família. E ali o corpo que ele vai ter vai ser o corpo necessário, que nem ele se preparou também para isso. Ele tem que reencarnar, ele não está preparado para fazer escolhas, as pessoas escolhem por ele, entendeu? Agora, essa escolha aqui, mais é quando o espírito tem essa condição de saber, olha, eu vou precisar reencarnar. Olha, tem aquela família que você já estava lá antes, né? Que pode te conduzir a um caminho que você precisa mais. Tem essa aqui, qual que você acha que é melhor para ti? E qual é aquela que você acha que vai te receber melhor? Se você tiver essa condição, acho que sim, mas tem algumas não, mas eu não quero reencarnar naquela família lá, porque eu não gosto dos dois, mas não, é naquela que você vai reencarnar. E aí é que tá, tem hora que você pode escolher, tem hora que você é compulsoriamente colocado ali, né? Essa é a questão. Eu penso que, assim, detalhes da fisionomia, isso não tem como, porque isso é um padrão que segue a genética. Então, não tem como, se eu vou reencarnar lá num país lá da África que são negros, eu não vou querer, eu quero ser loiro de olhos azuis, é impossível, porque a regra da genética eu vou ser negro, né? Então, esse tipo de detalhe não tem como estabelecer. O que vai estabelecer é tipo assim, você vai nascer em tal família, em tal circunstância, você vai ter como pai, como mãe, tal espírito, que muitas vezes já se comprometeram no passado, você vai passar por certas provas, mas sem detalhar muito, porque isso depende do momento. Então não tem como prever tudo. Por isso que em cartomante não funciona nada disso, porque nada disso está pré-estabelecido. Muitas das coisas que a gente passa na nossa vida encarnada não foi nem planejado, isso é do momento. É devido ao seu livre-arbítrio, devido àquilo que você fez aqui. Então, se você cometeu determinadas atitudes aqui, você vai receber muitas vezes, vai passar pela consequência, que é algo que não estava previsto, porque foi uma atitude que você tomou aqui encarnado. Então, as pessoas pensam que o futuro das pessoas está pré-estabelecido, tintim por tintim ali, cada detalhezinho é impossível. O plano reencarnatório segue linhas gerais. Detalhes vai ser cada um no seu momento que vai fazer. Eu vou passar por determinada prova, dependendo da reação que eu vou ter, pode ter um caminho, pode ter outro caminho. Então, isso é o livre-arbítrio, né? Que se tudo tivesse pré-estabelecido, então não precisaria nem existir plano reencarnatório. Só soltar o freio de mão e ir. Né? Mas ao mesmo tempo, é isso, Amandinha, que é complicado nós entendermos as leis de causa e efeito. Porque é o seguinte, Claudinho falou bem, nada é fatal, nada realmente é fatal, porque, digamos assim, você reencarnou numa família, digamos assim, que mora numa comunidade aqui em São Paulo, ali
em Paraisópolis ali, mas são pessoas complicadas em termos de dependência. Não significa que você vai ter que ficar dependente de alguma coisa, mas você reencarnou numa situação que você vai ter que lutar muito para não ficar. Se você ficar dependente, cair na sequência, provavelmente você tinha essa fragilidade. Aí vai seguir uma outra linha que também está no, digamos assim, não é casual, é causal, né? Mas também tem aquela linha que você vai poder, não vou ficar dependente e mudar o seu destino, entendeu? Agora, não é por acaso que isso acontece, é isso que é interessante na reencarnação, mas, ao mesmo tempo, nada é fatal. Tudo é causalidade, entendeu? Essa lei é muito complicada, porque essa lei entra em a lei de causa e efeito, a reencarnação, né? A lei do livre-arbítrio, quer dizer, você pode escolher uma coisa, pode não escolher outra, mas, ao mesmo tempo, tudo que você escolher está dentro de uma probabilidade reencarnatória, porque você está aqui, por exemplo, nós tínhamos que estar aqui nessa pandemia? Provavelmente sim, mas, digamos assim, se o Claudinho fosse mais estouvado, né? Estouvado é bonito, hein? Gostaram? Estouvado. Aí, nós ficamos em casa, mas o Claudinho falou, pô, eu sou um cara jovem, tenho apenas 45 anos, eu vou numa balada. Ele pode pegar Covid, que talvez não fosse a maneira dele passar por isso, mas ele também foi ao encontro de uma experiência que ele não precisaria ter. Agora, tem gente que fica em casa. Aí o Claudinho foi na balada. Ele pegou a Covid, ele é assintomático, eu pego a Covid e desencarno. O Claudinho precisaria ir na balada para eu morrer de Covid? Não. Mas você entende como é que funciona isso? É complexo. Então, nós temos que viver entre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Agora, aí é a nossa vida mesmo. E uma coisa importante, gente, não sei como é que vocês pensam disso, mas ainda bem que tem a reencarnação e a imortalidade, porque senão seria um inferno entender o chamado a vontade de Deus. Isso aí. Vamos embora. Normalmente deve ser o que devo falar, né? É isso que eu tava. Quando você ouve um silêncio, aí você fica, será que é eu? Normalmente sou eu. É a pessoa que faz essa pergunta mentalmente. 335. Você percebeu, né, Mogi, como ela funciona já aqui, ó. O espírito faz a escolha do corpo que deve encarnar ou apenas do gênero de vida que deve servir de prova? Se ele escolhe o corpo ou só as provações ali lá? Pode escolher o corpo, já que as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam no seu adiantamento. Se vencer os obstáculos que aí encontra, embora possa pedir a escolha, nem sempre depende dele. É o que a gente falou. Dependendo do negócio, ele já pode ser, eu quero um corpinho assim, 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 porque eu preciso passar por isso. Vamos falar, aquele... uma pessoa, tipo assim, gordinha na infância, eu preciso passar por isso para me aprender desde do início, ter autoestima, não se preocupar com as opiniões do outro, porque em outra vida, eu só estou dando um exemplo, alguém falou para ela, tal, e ela se magoou muito, entrou em depressão por causa de corpo e tudo mais, ou foi uma vaidade extrema para ela. Então depende, mas aí como ele fala aqui, nem sempre depende da família que você for reencarnar, porque aí é a questão genética material, né? Então, no livro que o Jorginho citou aí, Missionários da Luz, tem um capítulo lá em que o André Luiz ele chega lá no departamento lá que faz o processo de reencarnação e ele vê, tipo assim, uma maquete perfeita de um corpo humano, com todos os seus órgãos. E aí, eu não me lembro bem, mas aí ele pergunta, né, se a pessoa pode escolher o corpo que ele quer. Aí ele fala justamente isso aqui, depende do mérito de cada um. Você pode escolher se você tiver mérito para isso ou não. Depende da sua situação.
E depende daquilo que você precisa passar também, né? Também. Dá uma olhadinha no seu dicionário aí, na palavra gênero, porque nós temos que entender bem aqui, ó, o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero. Para a gente entender que esse gênero é uma propriedade muito grande. O gênero de vida, né? Gênero. Mas gênero... É se ele escolhe ser homem ou mulher. Mas o gênero aqui é diferente, não é em relação à sexualidade. Isso, esse gênero... Gênero que é o estilo de vida, aqui, né? É o escopo no seu entorno do que ele vai enfrentar. Digamos assim, ó, você, olha, não importa muito se homem ou mulher, você vai reencarnar numa comunidade brasileira no Nordeste do Brasil. Aí você percebe o gênero de provas. Assim, aqui a pergunta é se a pessoa escolhe o corpo ou somente o gênero de vida, assim, aí aqui não está falando se é masculino ou se é feminino. Aqui é o gênero que a gente tem que entender bem o que significa essa palavra, para as pessoas entenderem o que quer dizer essa pergunta. Porque, na verdade, você encarna num escopo de reencarnação. Você pensa bem, ó, Babu, você vai reencarnar no Brasil, no Nordeste brasileiro, na região de Sertão, né, da Caatinga. Então, você percebe que o gênero de prova que o Babu escolheu, sendo homem ou mulher, vai ter dificuldades financeiras, vai ter dificuldades de conseguir água, ele vai enfrentar situações de provas que é uma situação social em que ele vai ter que vencer, quer dizer. Então, não importa muito se ele encarnar homem ou mulher, mas é o escopo da prova que ele... Aqui está falando gênero, está se referindo a isso mesmo. Aqui, talvez, se a gente trocar esse trecho aqui, gênero por circunstâncias da vida, eu acho que ficaria até mais apropriado. Porque é assim que está na tua pergunta? Assim está a circunstância? Não, o meu está gênero da vida. Está gênero, mas eu acho que aqui... Eu acho que porque a palavra ele quer dizer circunstâncias da vida. Porque no dicionário, a palavra gênero, ele vai trazer isso, diferença entre homem e mulher. Já remete a isso, né? Sim. Porque isso aqui é importante, ó. Porque ele fala o seguinte, ó, pois as imperfeições desse corpo representam provas, né? Se vencer os obstáculos que encontrar, o espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Depende sempre da sua condição de maturidade, né? Porque o mais complicado que eu acho na reencarnação é complicado no sentido assim de compreensão e de viver nela, né? Viver a experiência. Por exemplo, assim, ó, nós 4 reencarnamos juntos. Eu tenho um gênero de prova, a Amanda tem um, o Cláudio tem um e o Babu tem um, mas nós somos irmãos. Mas olha que interessante, cada irmão aqui é um mundo à parte de si mesmo. Ou seja, a Amanda tem o livre-arbítrio dela, eu tenho o meu, o Babu tem o dele e o Cláudio tem o dele. Ou seja, nós vivenciarmos a lei de causa e efeito conjunto com cada um com o seu livre-arbítrio. Além da nossa prova, você vai ter que conviver com os livre-arbítrios de quem te acompanha. Então, numa outra tradução que eu tenho aqui, ele fala, cabe ao espírito a escolha do corpo em que vai encarnar ou somente a do tipo de vida que lhe sirva de prova? Essa é melhor. Não, eu gosto mais de circunstância, porque tipo... Eu gosto do gênero porque traz uma riqueza de entendimento. Que chique, Babu. Porque gostou? Babu é chique. Gostei. Babu é uma figura, viu? Agora é Claudinho, certeza. Certeza. 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova.
Ou seja, se você, na hora H, se der para trás, você vai se lascar muito mais do que se você tivesse ficado na tua lá, né? E não tivesse tentado reencarnar. É bom, traduzindo em cima disso aqui, ó, e o que a gente leu na resposta, na pergunta anterior, o espírito poderia, no último momento, recusar o corpo. Não é o corpo assim, masculino, feminino, alto, baixo, é o corpo matéria. O corpo matéria, ele chega, não, tô com medo, quero voltar para trás. É verdade, Babu. Você pensa bem, quantos pensam assim, nossa, tipo, a nossa média, você vai reencarnar no Brasil, região Nordeste, tipo em Sergipe, que é um país, que é um estado mais pobre e tal, região do Cerrado de Sergipe. Pô, na hora que você vê digamos assim, aonde você vai reencarnar, você vai visitar, você vai dizer, caramba, eu não vou te aguentar, não vou aguentar enfrentar isso, aí o cara pula para trás mesmo. Às vezes é melhor nem conhecer, vai. Eu vou voltar e vou perguntar quantos anos eu tenho que viver lá? Mas isso seria recusar o corpo escolhido por ele? Então, seria recusar o estilo de vida escolhido por ele? Porque tá as provas que ele vai passar, né? Seria recusar a reencarnação, entendeu? Falar, pô, essa reencarnação eu não vou aguentar. Chegar na última hora... mas aqui fala recusar o corpo escolhido por ele, aí fica meio... Sim, porque o corpo dentro dessa verdade, é um reflexo da reencarnação. O teu corpo é no mundo que você vai viver, entendeu? Você pensa bem, Amandinha, você mereceu tudo que você fez, você vai reencarnar numa comunidade do Rio de Janeiro, mulher e negra. Aí você vai pensar assim, pô, você vai chegar lá, olha, vai conhecer o teu pessoal, quando você vê aquilo, na hora H, se você não for preparado, você pula fora. Porque mulher é difícil. E negra ainda, Nossa Senhora. Então, em comunidade do Rio de Janeiro ainda, Nossa Senhora, mais ainda. Mas se você vencer, você ganha por 1000, né? Mas e se eu recusar? Daí eu não vou ser obrigatória, eu não vou ser obrigada? Vou recusar e vai acontecer o quê? Aí você vai reencarnar daqui a algum tempo em condições não piores, mas o seu trabalho vai ser bem mais árduo. Mais árduo. Porque é o seguinte, você não está recusando reencarnar, você está recusando tudo aquilo que você mesmo vai ser aquilo, já estava ruim, agora parece que piorou. Isso. Porque aí já passou o tempo, né? Aquele tempo que seria o indicado já ficou mais distante. Isso. Agora, agora é o seguinte, se o espírito que digamos assim, não tem muita escolha, falar, eu não quero, aí você é empurrado, como o Babu falou, você leva um empurrão, cara, você não tem muita condição de escolher, é compulsório. É como você está na escola lá, você tem lá 4 bimestres, você tem 4 provas, aí chega na última prova do último bimestre, você precisa de uma nota X para passar de ano, que você está ali encalacrado. Aí na hora H você falta na prova. Aí o que acontece? Você vai cair lá num exame final que é pior do que aquela prova que você ia fazer. Aí até, Amandia, só para pegar essa questão do corpo, para ajudar você a entender, vamos falar que nessa encarnação você tinha que ser gaga. Você chega na hora e putz, eu não quero esse corpo porque eu fosse ser gaga. Não é porque o corpo vai ter essa deficiência, é por causa de todas as provações que você ia ter, desde arrumar um emprego, alguma coisa, ou as piadas dos amigos na escola. Então você está com todo, você está pegando um gênero de vida, não é propriamente só o corpo que você, eu não quero esse corpo, eu quero um corpinho um pouco melhor. É tudo que vem junto, né? Exatamente. Porque a lei de causa e efeito, da maneira como eu compreendo, é toda essa condição de probabilidades que vão acontecendo onde você está. Porque o que eu vejo na reencarnação de muito mais complicado de compreensão é isso.
Porque o meu livre-arbítrio convive com o seu livre-arbítrio, com o livre-arbítrio do Claudinho e do Babu. Quer dizer, todos nós temos lei de causa e efeito e livre-arbítrios que vão se chocar nesse sentido. E fora o mundo. É aquele exemplo. Eu fico em casa, somos irmãos, mas o Claudinho, muito estouvado, vai na balada, que ele não aguenta ficar em casa por causa da Covid. Ele pega Covid, mas ele fica assintomático. Chega em casa, você pega, eu pego e o Babu pega. Só que um morre, o outro fica com sequela e o outro passa numa boa. Você pensa sempre... Quer dizer, agora, a pergunta é, se o Claudinho não fosse estouvado e ele não fosse na balada, nós teríamos que passar por esse sistema? Talvez sim, talvez não. E é isso que é complicado nesse mundo, viu? Ele tá louco para voltar para a pergunta 01, senador. Ele tá louco para voltar na 01, ele tá ali, ó. Depois a gente faz uma revisão, Jorge. Jorginho, fala nisso, é o senhor agora, né? Verdade. Verdade. É verdade. 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criada sem um propósito. Essa pergunta é um negócio meio complicado de entender, né? Porque é o seguinte, eu sempre entendi isso naquela condição que se falava antigamente de que a alma é criada no momento da concepção. Ou seja, se há uma concepção e não tem espírito para nascer ali, a criança ia nascer sem espírito, né? Porque naquela época tinha essa ideia de que você é criado em concepção, porque o catolicismo tem esse dogma, né? Esse aprendizado. Aqui não, aqui é o seguinte, se houve a fecundação, com certeza já tem um espírito que vai incorporar aquele corpo. Não, Jorginho! Sim, porque não existe fecundação puramente material sem nada, gente. Tem, o Nath morto. A gente está falando daquela pergunta aqui na frente que a aprovação é somente para os pais, entendeu? E isso até hoje eu tenho dúvida, porque se houve fecundação, há vida. Se tem espírito para reencarnar, o corpo está ali. Fale, senador. Tenho duas questões. A primeira, o Babu já falou. E os bebês que nascem sem vida? Segunda, e aqueles óvulos fecundados in vitro, tem um espírito ligado ali? Responda para mim, Jorginho. Então, essa questão do in vitro, aquilo ali fica em potência. Ou seja, se aquilo vai ser usado ou não, é uma outra questão. Mas se ele vai ser colocado no corpo, com certeza vai ter uma alma ali para reencarnar. Mas agora, se está fecundado, não tem um espírito ligado ali, porque eles pegam e congela, né? Tem vários óvulos congelados em nitrogênio. Então, os espíritos estão ali congelados junto, não? Responda para mim que eu estou em dúvida. Estou em dúvida. Não, vem cá, eu também tenho essa dúvida, mas eles podem passar, digamos assim, por um tempo em estágio de um aprisionamento, porque é necessário. Agora, se realmente está no corpo e vai se desenvolver, é porque tem um corpo, tem uma alma para ser trabalhada ali. Agora, a criança nasceu morta, entre aspas, né? Natimorta, morreu durante a gestação. Com certeza, aquele espírito precisava daquele tempo de formação. Porque o natimorto, desde quando você precisa nem nascer, já sabe que dentro da barriga já está morto já. Que você vai tirar ele... que ele teve vivo dentro da barriga, não tem uma alma junto? Para mim, toda fecundação já puxa uma alma.
Agora, o tempo de fecundação que ele vai ter lá dentro, como é que vai se desenvolver? Esse tempo de coisa que é complicado de entender. Porque ele pode morrer. Se você pegar esses casos de suicídio, pode ser. Então. Não, aqueles casos de. Que nem você já leu o Ícaro Redimido, né? Sim. Ele ia nascer e já morrer já. Por causa do suicídio dele. Porque ele precisava desse tempo de gestação só para conseguir fazer. Eu vou fazer rodar, mas não é o termo próprio. De ele criar o corpo novamente para ele, porque ele prejudicou tanto o corpo dele, o perigo espiritual, que ele precisava da matéria para dar uma ajeitada. E aí, ele nasce e já sabe que vai nascer e já vai morrer. Aí você pode ter esses casos aí. Eu penso assim, que os casos de criança que, às vezes, já durante a gestação, o bebê já está sem vida, pode ser esses casos assim de necessidade que ele precisa só daquele tempo de gestação para, vamos assim, dar uma melhorada ali no perispírito dele que está danificado. Outros casos é o que foi colocado nas perguntas anteriores, o espírito na hora H pula fora, e aí Sim. Ele faz o desligamento e o corpo físico sem a ligação do espírito ele já nasce sem vida. Então, sem espírito, o corpo não tem desenvolvimento. No Sim. caso dos óvulos fecundados, que são congelados, no meu entender, não existe espírito ligado ali. O espírito ele só é ligado quando há gestação de fato. A gente vai falar ali na 344. Ali, quando há a fecundação, é algo puramente biológico só. É a força da biologia da matéria. Para mim é isso aí. Não tem sentido você tá lá o espírito congelado junto no nitrogênio. Mas, Claudinho, para mim também não tem essa explicação. Porque para mim também, digamos assim, eu penso 100% igual a você, porque o espírito não vai ficar preso dentro de um tubo de ensaio até alguém lembrar de, mas não vai que nós vamos jogar fora. Mas aí é o seguinte, se aquele óvulo com aquele for colocado para gestação e houver aquela escolha, naquele momento tem, porque naquele momento é a fecundação, entendeu? Então, pode acontecer isso, mas lembra que nesses casos em que é feito a fecundação in vitro, eles jogam lá para nascer eles jogam aos 5, 6 óvulos. Sim. Só vinga às vezes 1, 2, às vezes vários, que nascem gêmeos. Mas por quê? Porque aquela pessoa tinha necessidade de apenas um filho. Então, os demais perde-se porque não vai ser feita ligação de espírito ali. Então, eles não vingam. E assim, esse negócio, o espírito tem que ficar congelado, tem que ficar no tipo de um negócio. Você não precisa congelar ele numa câmara de congelamento. Você pode aprisionar o espírito no plano espiritual de outra maneira. Você pode fazer. Sim, eu também penso isso. Porque essa dúvida, eu acho que ela é mais colocada no seguinte: quando há a fecundação, ou seja, quando vai se iniciar o trabalho de construção do feto para se formar um corpo, a alma tem que estar ali, porque digamos assim, é ele quem determina como esse corpo vai se movimentar. Claro que as leis da hereditariedade, nesse capítulo da reencarnação do Segismundo, do Missão da Luz, existe uma explicação muito simples sobre isso, que eu não lembro, mas o técnico fala lá para o Pandavis o seguinte, que a lei da hereditariedade material funciona com uma certa potência, mas, digamos assim, você tem 100 milhões de espermatozoides. Ou seja, cada espermatozoide é um ponto para o espírito buscar a formação do corpo mais compatível com o dele, porque tem 1000 probabilidades, né? Quer dizer, agora, eu também não sei, digamos assim, se na fecundação in vitro, aonde você escolhe o espermatozoide e pega um ovo, será que isso também é um acaso? Aí teria que se fazer, aí o espírito teria que se escolher um espírito que fosse casar melhor com aquele corpo, mas também não fosse aquele que fosse escolher o corpo dele, entendeu?
Isso é muito complicado ainda. Ou, espiritualmente, um espírito fica lá fazendo o médico buscar exatamente aquele espermatozoide para unir com aquele ovo. Também é possível isso, não sei. Porque lá no livro do André Luiz, o Alexandre, Claudinho, ele mesmo ajuda a escolher. Você lembra disso, não? Mais ou menos. É que ele ajuda aquele espermatozoide que ia compor o corpo que o Segismundo mais precisava. Não sei como é que ele faz isso, mas ele ajuda aquele específico espermatozoide a buscar logo o óvulo de todo mundo. É que na resposta aqui é que fala, né? A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. E quando ela e ao contrário, eu acho que já fica meio subtendido que ela não está predestinada a ter uma alma, né? Porque, para mim, a palavra viável aqui, ela está em tipo de negrito, ela está diferente. Então, a gente teria que entender o que é viável, né? Não, é que a pergunta foi feita em cima disso aí, de antigamente o pessoal achar que a alma só era criada no momento de concepção do corpo. Aí o pessoal fala, mas a criança que nasce morta não tinha nenhuma alma? Não era isso. Teve uma alma ali que precisou passar por um pequeno tempo, porque ele deixa bem claro, assim, ó, se é para ter uma vida mesmo, sempre vai ter uma alma ligada ao corpo, se essa criança for nascer, se desenvolver. Nunca vai ter uma casa, ó, por último aqui, o espírito não tinha ninguém para ocupar esses... Pegou um andarilho do prédio e botou lá. Não, tá tudo certinho. Não tem um acaso aí. Ah, não, aqui, ó, deu um problema aqui, ó, uma pessoa que ia vir aqui não veio, faltou hoje, a gente precisa pegar outra na rua correndo aí para reencarnar. Não é assim, tá certo. Babu tá aí? Não tá aí. Pega o número 3 aí. Pega o outro aí, pega qualquer um outro tá passando aí. Na porta aí, Dodô. Pega o próximo da fila. Vem cá, ô Claudinho, aí chega o Babu atrasado na sala, ó. Cheguei, desculpe, o Aerópolis atrasou. Ih, amiga, a tua reencarnação já era. Sobrou. Mas tem um corpinho legal para você, Babu. É aquele que vai nascer no Brasil, no Nordeste. Deixa pra lá. Quem que é? A Mandinha agora? Sou eu. Então, vamos lá. Pergunta 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas. Sobretudo, quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Não é bem castigo, porque antigamente só tinha essa palavra, mas é para ele se tornar uma coisa de correção, assim, né? Para ele se corrigir, que não tem castigo. Tem castigo no sentido, porque ele mesmo impôs aquela realidade para ele devido às escolhas passadas. Mas o corpo ali é mais por uma correção, né, pessoal? Mas Babu, aqui, essa encarnação aqui é aquela que o Claudinho já falou. A palavra aqui é aquela compulsória, você não tem como escolher, você não está em condições de escolher a tua prova. Então, o grupo vai dizer, é aqui. E aí, na verdade, vamos dizer assim, a gente sabe que a reencarnação não é um castigo, mas para ele, como espírito, ele vai sentir assim. Vai soar como castigo para ele. Para ele, uma encarnação fácil. Mas como ele não pode escolher, olha, hoje para você o melhor é essa. Não tem... Não tem que fazer biquinho, não tem que fazer mãe, não tem que se jogar no chão. Para diluir um pouco essa tinta e ficar mais clara, não? Está muito escura essa tinta. Deus é que nem mãe no mercado, na volta a gente compra, né? Agora não, depois na volta você escolhe outro. Vamos lá na frente lá. Na volta a gente compra. É mais ou menos isso. Sou idiota. 338. Se acontecesse de muitos espíritos se apresentarem para o mesmo corpo, determinado a nascer, o que ficaria decidido entre eles?
ia rolar um par ímpar aí, Muitos podem pedir isso. Julga-se, num caso desse, quem é mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas, como já foi dito, o espírito já está designado antes do instante que deve se unir ao corpo. Não é essa? Não é essa aqui. Aqui, você poderia ter, tipo assim, um exemplo clássico disso aqui. Precisa alguém nascer lá na França para codificar o espiritismo. Aí apareceu Kardec, apareceu Leon Denis, apareceu, eu quero. O cara vai lá assim, vai dizer, não, vai esse aqui, que esse aqui tá um pouco mais preparado. Mas o normalzão aqui, que nem nós aqui, terceira classe, nono negócio, lá vai, negócio, a gente já tá, não tem missão especial pra gente, não, é só reencarnar e vai lá fazer Nós seria assim, ó, para esse corpo, é batata pro Claudinho. Nossa, Claudinho, esse corpo tem que ser seu. Não, manda o Claudinho primeiro. Não funciona como um leilão. Não, eu acho que tá parecendo um leilão. Não é igual um leilão. Quem dá mais? Eu quero reencarnar aí. Não é assim. Porque aqui na pergunta 334, inclusive, fala: o espírito é sempre designado com antecedência. Não é. Plano espiritual não é igual aqui no Brasil, que é tudo feito na última hora. Tudo nas costas, de qualquer jeito, depois nós vemos o que vai dar na frente. Não tem uma hora antes da aula. Não adianta, não tem cambalacho. Aqui não tem amigo, não. Vai, senador. O senador. 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. A reencarnação é pior, Mandinha. A reencarnação é pior. Por isso que eu falo, morrer tá tranquilo. Morrer é sossegado. Amanda, reencarnar é realmente estar preso no corpo, não tem onde. É como uma prisão mesmo. Fiquei mais tranquilo com essa pergunta. Ficou mais tranquilo? Não tem medo da morte, né? Mas passei pelo pior. Aí você desencarna esse ano que vem e depois no outro ano, você vai ficar só um ano aqui na erraticidade, você vai reencarnar logo. A Mandinha já vai. No Brasil de novo. Aí a Mandinha vai. A morte é igual o preso que está lá e recebe o alvará de soltura. Exatamente. Eu proponho pararmos por aqui, que já é quase 7h30. 7h29. E a próxima questão é meio... 340, hein, gente? Marca aí. Marca aí. A Mandinha e o Jorginho já vão chegar com 600 e pouco semana que vem, já. Eu falei 500 e pouco, né? Nossa. Cara, porque até quando eu falei, nossa, o pessoalzinho está adiantado no livro dos Espíritos. Esse aqui a gente termina, não vai demorar muito para terminar, né? Uns 3 anos só. Será? Mandinha, quando acabar a pandemia, nós acabamos o livro dos Espíritos. Nós estamos aproximadamente no finzinho do primeiro terço. Porque o livro ele tem 1019 questões, mas tem muita questão A, B, C. Então, a prática tem mais que 1019. Mas, acabando a pandemia, a gente acaba o livro dos Espíritos. Então, desgravando. Aí, se voltar lá para o pequeno templo, vai ser